Então agora, tinha esquecido de botar para gravar. Mas... Então nós estamos começando o estudo do Shikshastaka e nós estamos vendo como Srila Bhaktivinoda Thakur está fazendo comentário ao verso e ele fala assim que Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é o Senhor Supremo de todos e cujos pés de lótus são constantemente servidos por Shuddha Vaishnavas, ele diz Paramdidayate Shri Krishna Sankirtana, em outras palavras, que haja vitória suprema, Vijayate, apenas para o cantar do santo nome de Shri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Mas pode surgir uma dúvida aqui. Será que Shri Krishna Sankirtan, que é a Prakrita, ou seja, não material, espiritual, transcendente, e está muito além do alcance de Maya, será que esse Shri Krishna Sankirtan pode se tornar vitorioso neste mundo material criado pela energia ilusória? Uma pergunta muito séria, uma dúvida. Como é que a vibração sonora transcendental vai se tornar vitoriosa sobre mim, que sou uma alma condicionada? Sobre mim, ficou engraçado, né? Sobre mim, porque preposição sobre mim, né? Que sou uma alma condicionada. E tudo que sai da minha boca é vibração sonora material? Então essa é uma pergunta muito séria, né? Como é que esse Shinam Prabhu vai se tornar vitorioso sobre a minha consciência, sobre a consciência das almas condicionadas? Mas aí Srila Bhaktivinoda Thakur é tranquilão, como sempre. Srila Bhaktivinoda Thakur é super tranquilo. Ele responde essa pergunta: será que pode? Será que Nama pode agir no plano da energia material? Ele diz sim. Mesmo neste mundo material ilusório, Shri Krishna Sankirtan pode ser inteiramente vitorioso. Por favor, ouça como isto é possível. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, no seu Shri Sanmodana Bhashya, né? É o comentário dele ao Shri Shikshastaka, no seu Shri Sanmodana Bhashya. Ele está conversando com toda aquela alma afortunada que se aproxima das suas explicações maravilhosas, dos seus esclarecimentos. Então ele está dizendo que a resposta a essa pergunta tão fundamental, ela vai se desdobrar da seguinte maneira: ele vai falar de diferentes estátuas, e falando de diferentes estátuas, ele vai responder essa pergunta. O primeiro tato se chama a verdade absoluta. Paramadvaita Tattva. Né? E aqui ele vai explicar, vai falar sobre o destaque, a predominância, a prevalência do aspecto pessoal da verdade absoluta, né? Que é a característica frisar o aspecto pessoal da verdade absoluta de Swayam Bhagavan Brajandanana Shri Krishna. Essa é a característica mais importante da sua vida espiritual. Porque só o Vaishnava tem essa atitude de devoção a Krishna enquanto pessoa divina, pessoa suprema. Só o Vaishnava. Né? E Krishna diz na Gita para Arjuna: Samahatma Sudurlabha. Vasudeva Savramiti Samahatma Sudurlabha. Krishna está dizendo para Arjuna na Gita que você encontrar alguém que tem esse conceito perene, Vasudeva Sarvamiti, que Vasudeva Krishna é tudo, essa pessoa, vai ser muito raro você encontrar essa pessoa. Samahatma Sudurlabha. Você encontrar um Vaishnava de verdade. Então Srila Bhaktivinoda Thakur está
para poder responder essa pergunta fundamental, ele vai falar da proeminência, da predominância, da superioridade, do destaque absoluto da forma pessoal de Krishna. Pela declaração dos Shrutis, a unicidade do absoluto, ou a unicidade da verdade absoluta, se consolida. Unicidade, porque ele é único, né? Não é isso? Unicidade não vem de único? Ele é singular, a singularidade. Então todos os Shrutis estão afirmando categoricamente a singularidade da verdade absoluta. Por exemplo, Chandogya Upanishad, Ekam Evadvityam, a verdade absoluta é singular e incomparável. Outra declaração dos Shrutis estabelece que a verdade absoluta é Nirvishesha. O que significa Nirvishesha? Gaura Krishna Prabhu? Nirvishesha. Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine, né? Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Nós honramos Srila Prabhupada, nós prestamos reverência ao nosso amado e eterno Srila Prabhupada, porque ele faz Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Ele vem derrubar essas duas filosofias, Nirvishesha e Shunyavadi, que são a filosofia impersonalista e a filosofia nihilista. Então, Nirvishesha significa sem forma, atributos e qualidades materiais. Então, Krishna, ele é Nirvishesha, porque ele não tem uma forma material, não tem qualidades materiais, muito menos atributos. Então isso também está na Brihad Aranyaka Upanishad, Neha Nanasti Kinchana. Neha Nanasti Kinchana. Afora a verdade absoluta, singular e não dual, Advaya Brahma, não há existência de nenhuma outra forma distinta. Então essa é uma afirmação muito filosoficamente profunda, né? Que a única existência é Bhagavan. A única existência absoluta é Bhagavan. Porque todas as existências são relativas, todas as outras existências são relativas a Radha Krishna. Porque todas as outras expansões de existência de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu, elas são relativas porque elas só vão experimentar a verdadeira bem-aventurança se elas se relacionarem com Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Contudo, uma outra afirmação dos Shrutis estabelece que o absoluto é Savishesha. Primeiro é Nirvishesha, agora é Savishesha. Primeiro, ele não tem forma material, não tem qualidade material, não tem atributos materiais, mas agora ele é Savishesha. Ou seja, ele tem atributos e qualidades e uma forma lindíssima, eterna. A Chandogya Upanishad fala Sarvam Kalvidam Brahma. Toda esta criação é a forma da verdade absoluta. Nós não podemos ver a forma da verdade absoluta com os nossos olhos. Se você sai aqui, nós aqui estamos em Brasília, onde você tem uma vista do horizonte incomparável, se você for considerar outras cidades do Brasil e do mundo, porque muitas cidades são construídas dentro de vales, né, até para proteção da própria cidade, né? Mas Brasília é construída num platô, num planalto. Então você sai em alguns lugares de Brasília e você tem uma visão assim panorâmica absurdamente grande, que te dá uma sensação de pequenez, né? Você se sente pequeno. Uau, que coisa enorme, que horizonte. Para eu chegar perto do horizonte aqui é muito mais longe do que na minha cidade natal. Porque muitas vezes o horizonte na minha cidade natal é um bando de prédios na frente dos meus olhos. Né? Então, mas se a gente sai em Brasília e olha para o céu de Brasília, se a gente esforça ao máximo o nosso olhar,
a gente não vai chegar nem perto do calcanhar de Krishna. Não é? Que Krishna, o corpo dele, né, como Mahavishnu, como Kshirodakashaya Vishnu, Garbhodakashaya Vishnu, é gigantesco. Tem um templo na Índia chamado Shirang, como é que é? É uma cidade chamada Shiranga, que tem a deidade Rangana, que é uma deidade gigantesquíssima de Vishnu, que ocupa 3 altares assim, um do lado do outro, né? E que assim é visitado por milhões de pessoas diariamente. Isso não é exagero da minha parte. São milhões de pessoas que têm darshan de Shiranganath em Shiranga, né? Então, Mahavishnu, a criação inteira é a forma da verdade absoluta. Por isso, segundo os Shrutis, a verdade absoluta é simultaneamente o que? Savishesh e Nirvishesh. O aspecto Nirvishesh, contudo, é imperceptível. O mero não ter qualidades materiais e atributos materiais não define o que é o absoluto. E deste modo, permanece senão uma vaga noção. Essa noção de Nirvishesha Brahma, é uma noção vaga de Bhagavan, né? Por isso que se diz que o aspecto Brahman é o aspecto de existência, mas o aspecto Brahman não tem somado a ele o aspecto de... Quais são os 2 aspectos? Não tem somado a ele o aspecto de Chit e Ananda, né? O aspecto Brahman de Krishna, a sua refulgência, é o aspecto da existência. E o aspecto Chit é o aspecto do conhecimento, da consciência, da percepção. E o aspecto Ananda é o aspecto da bem-aventurança, Srimati Radhika, né? Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo que esse Nirvishesha Brahma é apenas um aspecto vago, uma percepção vaga. Você pode sair na rua e ver a refulgência de Krishna? Você vê todo dia quando sai na rua a refulgência de Krishna? Como não? O brilho do sol é uma expansão da refulgência de Krishna. Afinal, por que tem o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas? Né? É um pedacinho da refulgência infinita de Krishna, né? Então você vê ou não vê o aspecto Brahman de Krishna? Todo mundo vê, né? Mas você vê o aspecto Paramatma? Você tem darshan do seu Paramatma? Shripad Brahmaraj uma vez deu uma palestra falando assim que pela potência de Maya Devi, ela cria uma paredinha escura entre a Diva, entre Atma e Paramatma. Então você está ali há milhares e milhares de vidas e tem essa terrível dessa paredinha escura. E você olha para o lado da paredinha e você não percebe ninguém. Mas Krishna, como Paramatma, ele não tem. A visão dele é muito mais de raio-x do que a do super-homem, né? Então ele pode ver, ele pode ouvir, ele pode perceber tudo que você está vibrando no nível dos seus desejos, né? Então, como é que aquele verso que Krishna diz? Que somente aquele que se rende aos pés de lótus dele, Mayadhyakshena Prakriti, Mayadhyakshena Prakriti, Suyate Sacharacharam. Krishna está dizendo que só aquela alma afortunada que se rende aos pés de lótus dele, só para ela que Krishna pega essa paredinha negra que separa Paramatma da Diva e faz assim, tirou a paredinha. E aí, de repente a Diva olha para o lado e tem darshan do seu companheiro eterno. Suridam Sarvabhutanam. Krishna fala isso para Arjuna. Suridam. Ridam é o coração e Su é muito legal, muito bom. Então Suridam Sarvabhutanam. Krishna está dizendo que todos os seres vivos, Sarvabhutanam,
Ele é o bom coração, né? Ele é o querido do coração. Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suidam Sarvabhutanam. Ele fala dessas três qualidades dele. Que Srila Prabhupada dizia que se você vive a sua vida no seu cotidiano, você sempre se lembra que Krishna, primeiro, ele é Bhoktaram Jagatapasam. Ele é o verdadeiro desfrutador. Todo o sacrifício que você faz para ele ou não para ele, ele é direta e indiretamente o usufrutário, se diz isso? O beneficiário final. Vai chegar até ele. Então, se você tem consciência disso, então ele diretamente vai lhe dar a sua verdadeira misericórdia. Bhoktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwaram. E ele é o supremo Ishvara. Ele é o grande Ishvara, o grande controlador de todos os mundos, de todas as pessoas em todos os mundos, todos os seres vivos. Ele é o controlador supremo. E Suridam Sarvabhutanam. Ele é o amigo supremo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando que o aspecto Savishesh diretamente determina o que é o absoluto, descrevendo o que? Atenção, seu nome, sua forma, suas qualidades, suas atividades, seus companheiros e sua morada transcendentais. Então, quando você reflete sobre o conceito Savishesh, então todos esses elementos recém-descritos vão estar na mesa, sentados à mesa. Por causa da intangibilidade do aspecto Nirvishesha e por causa da tangibilidade eterna do aspecto Savishesh, é o aspecto Savishesh que prevalece e é superior. Da mesma forma que Srila Bhaktivinoda Thakur fala no Javadharma, nós somos iguais e diferentes, iguais a Krishna e diferentes dele, né? Mas qual é o aspecto que predomina? Oi? A diferença. Você leu isso no Javadharma? Você leu isso no Javadharma? E por que o aspecto de diferença predomina afinal? Nós somos pequenas partes de Krishna, ele é fonte de todas. Mas essa seria a resposta raiz. Qual é a resposta raiz? Por que a diferença prevalece sobre a igualdade entre nós e Krishna? Porque é pela diferença que a gente serve a Krishna por amor e devoção. Babaji também explica isso no Javadharma. A diferença que é a prerrogativa, a oportunidade de seva. Porque se você fica pensando que é igual a Krishna, Narayana, eu sou Narayana, então isso é impersonalismo, não é? Isso chama-se impersonalismo. Quando os Mayavadis quando os Mayavadis se encontraram na casa do Brahmana em Kashi com Mahaprabhu, Mahaprabhu, muito humilde, o que ele fez? Você se lembra? Quem se lembra? Mahaprabhu, ele foi convidado pelo Brahmana, chamado Kurma, um Brahmana, que o convidou para se encontrar com os sannyasis Mayavadis em Varanasi, Kashi. E quando ele aceitou o convite e deixou Tapana Mishra e Chandrasekhar muito nervosos, porque eles ficaram preocupados: Mahaprabhu, você vai se envolver com esses Mayavadis e vai contaminar sua consciência. Você está dizendo para a gente que a gente não deve conviver com Mayavadis e agora você vai ao encontro deles. Mas Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica que Mahaprabhu, assim como Krishna, os dois não são diferentes entre si. Mahaprabhu, quando se aproxima dos Mayavadis, ele está satisfazendo o desejo do Brahmana de mostrar a superioridade do caminho de Bhakti, em primeiro lugar, e também está acalmando o coração de Tapana Mishra e Chandrasekhar,
por converter aqueles Mayavadis. E desse modo, esses dois Vaishnavas não sentirem que o seu Gurudeva, o seu Mahanta Gurudeva, Mahaprabhu, vai sofrer algum tipo de ofensa. Então Mahaprabhu, o que ele faz quando ele chega ali? Ele faz quieta. Ele faz quieta. Tem certeza que ele faz quieta? Por que é tão importante? Por que é tão importante? Kirtan? Não, acho que você está falando. É outra história com outro É porque ele chega e ele senta no lava-pés. Né? Na Índia é comum, você vai entrar no templo ou na casa de alguém, aí tem um lava-pés, para você entrar com o pezinho limpo. Ainda mais normalmente você anda no Dhamma com o pé descalço. Então ele senta do lado do lava-pés, que é considerado um lugar sujo. E assim, à distância, os sannyasis Mayavadis, todos reunidos, todos sob a orientação de Prakashananda Saraswati, eles olham assim na direção de Mahaprabhu e eles veem aquela refulgência lindíssima, né? E eles falam assim, ele é Narayana. Eles começam a pensar assim, olha, a gente diz que é Narayana um para o outro, mas ele é Narayana mesmo. Olha só a refulgência dele. E Prakashananda Saraswati olha para os Mayavadis, olha na direção de Mahaprabhu, fica meio assim sem jeito, e no coração dele, na consciência dele, fica pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não consigo tirar os olhos desse sannyasi tão lindo. O que ele tem? Que eu não tenho. Eu pratiquei anos e anos de austeridade, estudei Vedas, Puranas, Upanishads. Sou respeitado como líder Mayavadi em Kashi. E ele, em um segundo, está mostrando para mim que ele tem uma coisa que eu jamais consegui conquistar. Então, assim, pela misericórdia infinita de Mahaprabhu, nesse discurso interno de Prakashananda Saraswati, ele se purifica de todas as suas ofensas. E ele desenvolve a qualificação para receber Bhakti de Mahaprabhu. E ele se encaminha até Mahaprabhu e fala, Sannyasi Thakur, por favor, não sente aí, você não é diferente de Narayana. Ele está falando isso com a conotação de um Mayavadi. Você é igual a Narayana, você não é diferente de Narayana. Mas ao mesmo tempo o coração dele já está se purificando tanto que ele na verdade está dizendo que Mahaprabhu é Narayana. Tattva Siddhanta, Mahaprabhu não é diferente de Narayana. Mahaprabhu não é diferente de Nishinha, Bhagavan. Né? E com isso, Mahaprabhu conquista o coração de todos aqueles Mayavadis, converte todos eles para o processo de cantar Hare Krishna e todos são imensamente felizes. Shavishesh. Então Mahaprabhu ali ele manifesta suas shaktis transcendentais. Então, continuando essa resposta maravilhosa de Srila Bhaktivinoda Thakur, agora ele vai falar do segundo tema. O primeiro tema é a Rupa. O que é Rupa? Pelo amor de Deus, você não sabe o que é Rupa? Agora, Krishna, vamos lá. Rupa, diga. O que é Rupa? Nama, Rupa, Guna, Lila. A forma pessoal de Krishna. Por que Rupa Goswami chama-se Rupa Goswami? Por que Rupa Manjari chama-se Rupa Manjari, afinal? Por quê? Porque Rupa Manjari é uma golpezinha muito linda, que é uma manifestação da beleza da forma de Srimati Radhika. Então é Rupa Manjari. Então ele primeiro descreve a bela forma de Srimati. Não, viajei na farofa agora. Ele primeiro descreve a bela forma de Shriman Mahaprabhu, de Shri Brajendanandan Shyama Sundar. E agora ele vai descrever 4 aspectos deste Brajendanandan Shyama Sundar. Ele vai, em seu Bhagavad Sandarbha, Srimad Jiva Goswami, nosso Acharya,
sobre todas as conclusões filosóficas, afirma que, pela influência de sua potência inconcebível e inerente, que se chama Swabhaviki, ela é inerente, por isso ela se chama Swabhaviki, ela é inata. Acho que inata não procede, porque ela não... Mas enfim, não, acho que procede sim, desculpa. Inerente é sinônimo de inato, né? Então ela é uma potência inconcebível inerente de Krishna, e por influência dela, a verdade absoluta singular existe eternamente sob 4 aspectos. Esse tema, esse assunto é relevantíssimo. Que ele, Krishna, quando você fala Krishna, quando você fala Govinda, Gopal, Shama Sundar, Gopinath, você automaticamente está falando desses 4 aspectos. Então Krishna, ele não é sem esses 4 aspectos. E esses 4 aspectos não são sem Krishna. E quais são esses 4 aspectos? Primeiro, Swarupa. O que significa Swarupa? A sua própria forma, Swabhava, o seu próprio sentimento. Então, primeiro, repetindo o que já foi mencionado, Swarupa, sua própria forma, a sua forma original. Segundo, Tadrupa Vaibhav, o seu esplendor pessoal, que inclui sua morada, seus companheiros eternos e expansões tais como o Senhor Narayana. Então, primeiro, a sua forma original, e depois esses elementos que compõem a lila de Brajendananda Shama Sundar, né? Que são a sua morada, os seus companheiros eternos, tais como... Você está viajando na farofa. Seus companheiros eternos. Quem são os companheiros eternos de Krishna? O Clayton, que trabalha no prédio aqui embaixo. Yashodamayi, Nanda Baba, Shidam Sakar, Subal Sakar, Madhu Manga. Isso para não falar das gopas, né? Então isso é uma categoria, muito importante de entender isso. É uma categoria existencial que está eternamente ao lado de Krishna, né? Então, a terceira categoria, depois de Swarupa, Tadrupa Vaibhava, a terceira categoria é Jiva, que são os seres vivos, ou também, como a gente gosta de traduzir, as entidades vivas, né? E a quarta chama-se Pradhana, que é o estado e manifesto dos 3 modos da natureza material, que é o estado perceptível, por exemplo, por Brahma, de quando está em cima da flor de lótus, que brota do umbigo de Garbhodaka Vishnu. Ele olha para baixo, assim, ele vê as águas do oceano Garbhodaka e observa o Pradhana, que é a forma bruta dos 3 modos da natureza, quando eles ainda não estão em funcionamento, eles só estão ali em potencial. Então esse Pradhana também é um aspecto da suprema verdade absoluta, né? Então Srila Jiva Goswami Pad, ele compara esses 4 aspectos aos 4 aspectos do Sol. Primeiro, Suryanta Mandala Stita Teja, a refulgência que está no interior do planeta Sol. A gente não pode ver essa refulgência. Suryanta Mandala Stita Teja. Depois, o que a gente pode ver? Mandala, o globo solar. Esse é o segundo, né? Segundo aspecto. E depois, Rashmi Paramanu, as partículas atômicas de luz do Sol emanando do Sol. E finalmente Pratibimba Rashmi, os raios refletidos do Sol, né? Então o primeiro aspecto é comparado a Bhagavan, ou Swarupa, sua forma original. O segundo aspecto é comparado a Mandala,
Braja Mandala, por isso que a gente fala Braja Mandala, Braja Mandala, Mathura Mandala, Golda Mandala. Ou seja, o círculo transcendente, a circunferência transcendente, onde Krishna com seus companheiros eternos, Mahaprabhu com seus companheiros eternos, né, realizam seus passatempos. Né? Então, e depois, Rasmi Paramano, aí depois, pela misericórdia de uma expansão, de Baladeva Prabhu, que se chama Mahavishnu. Né? Mahavishnu é a expansão de Sankarsana. Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. Mahavishnu é a expansão de Sankarsana. Então, desse Mahavishnu, do olhar de lótus dele, vem Rashmi Paramana, as partículas atômicas de luz do Sol que emanam do Sol. E finalmente, Pratibimba Rashmi, os raios do Sol refletidos, o reflexo dos raios do Sol. Né? Embora o Sol seja um só, ele existe sob essas quatro formas. Né? Então, isso se chama analogia. Né? Porque se você pensa, o Sol é um só, é um elemento só, mas ele é formado por quatro elementos que são inseparáveis dele. Da mesma forma, Krishna. Ele tem sua forma pessoal, mas ele tem as suas manifestações com as quais ele se relaciona em amor e afeição. Né? Que conhecem profundamente o coração de Krishna, o pensamento de Krishna. Eles são chamados Vrijabhasas. Por isso que Srila Siddhartha Maharaj sempre diz que cada Vrijabhasa é um guru natural. E por isso que de vez em quando Shrimati Radhika fala para um deles, como ela fala para o papagaiozinho dela: vai lá naquele mundinho lá, onde o Pradhana agora se manifestou e as pessoas estão completamente, os seres vivos estão completamente envolvidos pelos modos da natureza, e mostre para eles as glórias de Braj. E como é que ele mostra as glórias de Braj? Gora Krishna? Você não está prestando atenção, está anotando, não presta atenção. Como é que ele mostra a glória de Braj? Ele nasce do ventre da esposa de Vyasadeva como Shukadeva Goswami. Porque as glórias de Braj estão em cada sílaba do Srimad Bhagavatam. Certo? Então essa, na verdade, é a glória de Srila Bhaktivinoda Thakur, que para responder uma pergunta bem profunda e bem complexa, ele nos apresenta o leque perfeito de todos os tátuas fundamentais. Né? Bhagavad Tattva, Dhamma Tattva, Parikara Tattva. Né? Parikara Tattva, a verdade sobre essas almas eternamente liberadas, que vêm ao mundo material e estão no mundo material, mas não são do mundo material. Né? Depois Jiva Tattva e Maya Tattva, Pradhana Tattva. Então assim, nós somos muito afortunados de poder compartilhar as palavras de Srila Bhaktivinoda Thakur e, além do mais, compartilhar as palavras do filho dele, do filho transcendental dele, Srila Bhaktivinoda Prabhupada, daqui a pouco na continuação da leitura, do estudo, e também do nosso querido Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, estamos terminando por hoje. Amanhã o que é mesmo? Amanhã nós estudamos o Jaiva Dharma. Né? E sábado, de 7 às 8 da manhã, e domingo também, no mesmo horário, nós vamos retomar a leitura do segundo canto do Shri Brihad Bhagavatamrita, né? De Shila Sanatana Goswami Prabhupada. Nitai Gopi Amanandi. Quer cantar? Canta, Mahamaya. Não pode cantar você. Faça questão. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Radha Raman Bihari Juk Ki Jai Radha Raman Bihari Juk Ki Jai Srila Prabhupada Patitapam Ki Jai Srila Gurudev Patitapam Ki Jai Rupanuga Gurvaga Ki Jai Nitai Go Premanandi Gora Bhaktavinda Ki Jai Vancha Kalpataru Vesha Kripa Sindhu Vacha Pachitanam Pavani Vaishnavebhyo Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe